Os suportes para a tubulação de composite oferecidos pela Advanced Piping Products têm contribuído com sucesso para a prevenção da corrosão em milhares de instalações em todo o mundo nos últimos 18 anos. Nós temos hoje mais de 1 milhão de suportes para a tubulação de composite funcionando em serviço. Os suportes para a tubulação de Composite Protec têm sido utilizados em refinarias, instalações da indústria química e de plásticos, usinas de geração de energia e em outras numerosas aplicações de instalações costeiras. Nossos produtos são escolhidos cada vez mais por oferecer a maneira mais econômica e mais eficiente de prevenir a corrosão. Alguns de nossos projetos mais recentes incluem 2 supernavios tanques convertidos, que são utilizados em plataformas marítimas, FPSO, construídos para a ExxonMobil. Incluem também os projetos Kizomba A e Kizomba B e 2 outras plataformas marítimas, FPSO, a Caratinga e a Barracuda, ambas para a Petrobras no Brasil, além do projeto Magnolia para a ConocoPhillips e muitos outros. Nosso maior cliente é a ExxonMobil. Somente no ano passado, a empresa utilizou nossos serviços em 6 unidades de dessulfurização localizadas nos Estados Unidos. A corrosão do sistema de tubulação é um dos problemas mais perigosos e de maior custo que surge em uma ampla variedade de indústrias em todo o globo. O custo da corrosão para os negócios no mundo todo é estimado em 320 bilhões de dólares anuais. O ponto onde a tubulação intercepta o aço de sustentação já demonstrou ser um dos locais mais comuns para os principais problemas de corrosão. A formação de corrosão nesses pontos particulares geralmente é atribuída à falha no revestimento de proteção da tubulação. Em geral, isto é causado pelo movimento da tubulação sobre uma superfície de metal abrasivo ou pelo manuseio inadequado da tubulação durante a instalação. Quando as forças de expansão, contração e vibração são introduzidas, há um comprometimento da barreira de corrosão. Nesse ponto aparece o problema clássico da fragilização do metal, a umidade decorrente da corrosão, o acúmulo de carga elétrica e oxigênio. Todos esses fatores combinados resultam na criação de uma célula de corrosão perfeita. Por que então gastam-se milhões de dólares em sistemas de revestimento somente para ter de colocar imediatamente a tubulação em uma viga I? Imagine o que acontecerá quando esse sistema de tubulação necessitar de um novo revestimento. Ironicamente, o local onde o revestimento apresenta o dano mais severo é justamente o mais difícil de se inspecionar e de fazer manutenção. Quantos de vocês vão olhar para uma armação de tubulação e terem a capacidade de determinar a quantidade de expansão e de contração simplesmente medindo o comprimento da célula de corrosão visível a partir de baixo? Houve algumas tentativas de simplesmente isolar a tubulação inserindo um bloco fenólico entre a tubulação e a viga I, em uma vã tentativa de prevenir a corrosão. Mas o que acontece quando ocorre a movimentação da tubulação decorrente da expansão e da contração? Aqui pode-se ver que esse procedimento não evita o dano ao revestimento da tubulação. Além disso, pode-se observar a ranhura causada pelo peso e pela movimentação da tubulação. Essa ranhura coleta e retém a umidade causada pela condensação, à medida que ela goteja dos lados da tubulação. O resultado final é uma área onde a quantidade de umidade e a exposição resultante da superfície da tubulação é significativamente maior do que teria sido se nada tivesse sido feito. Um outro método tentado foi o de soldar uma barra arredondada na parte superior da viga I. A ideia era de que a presença de uma pequena interação entre a tubulação e a barra arredondada poderia minimizar a corrosão.
Isso resultou em casos extremos de carga pontual no ponto de contato, levando o revestimento da tubulação a danificar-se com uma rapidez ainda maior do que antes. Além disso, esse método origina também uma área que terá provavelmente níveis inaceitáveis de stress cracking e corrosão interna. A falha nessas aplicações ocorrerá a uma taxa extremamente acelerada. Um terceiro método que tem sido empregado para prevenir a corrosão consiste em soldar uma sapata ou placa metálica na tubulação em um esforço para isolar o sistema. Esse sistema possui uma série de desvantagens, sendo que a principal delas é o alto custo. A refinaria Koch, na cidade de Corpus Christi, no estado norte-americano do Texas, implementou uma análise de custos da soldagem de uma chapa de metal em uma tubulação de 6 polegadas de diâmetro no campo. A análise concluiu que o custo seria de $650 para cada chapa de metal, sem incluir as despesas com mão de obra. A análise de custo não incluiu a fabricação de chapas metálicas, galvanização, moagem, remoção de pintura, soldagem e repintura. Dependendo da liga do metal, podem ocorrer problemas com metais não similares, migração de material galvanizado durante a soldagem e stress cracking por cloreto, se os cloretos estiverem presentes quando o aço inoxidável for soldado. Se o aço inoxidável for programado para 5 ou 10 e a soldagem for feita na parede lateral sem o uso de gás inerte na tubulação interior, o aspecto da soldagem da tubulação no lado externo será perfeito, mas rachará a partir do lado interno. Como resultado, não será possível perceber uma falha existente na tubulação. Algumas empresas utilizaram material de folhas de PTFE entre a tubulação e a viga I. Infelizmente, o PTFE Teflon resultará em circulação a frio devido à combinação de tempo, temperatura e pressão. O PTFE também é muito sensível ao chanfro e rachará se for tensionado. À medida que o Teflon se quebra, haverá o contato de metal com metal e uma falha no sistema de revestimento. O que nós oferecemos é uma chapa de desgaste de composite reforçada com fibra de vidro Vinyl Lester. Nossa chapa de desgaste é moldada de maneira exata às dimensões externas da tubulação. Ela é instalada usando um sistema de epóxi extremamente forte e resiliente. O que a chapa faz é isolar efetivamente a tubulação da viga I e de seu ambiente ao redor. É muito importante que a chapa de desgaste coincida exatamente com o diâmetro exterior da tubulação, uma vez que isso permite uma melhor ligação entre a tubulação e a chapa de desgaste, além de não permitir a presença de folgas ou vãos onde poderia haver a formação de umidade. Nossa chapa de desgaste Protec padrão tem 0,25 polegadas de espessura e mede 12 polegadas de comprimento. Os graus de cobertura são mostrados aqui. Até 4 polegadas, 90 graus de cobertura. De 6 a 10 polegadas, 60 graus. E acima de 10 polegadas, 30 graus. As chapas de desgaste Protec podem também ser fabricadas para atender suas aplicações específicas. Também podemos fabricar nossas chapas de desgaste de modo a coincidir com o diâmetro externo que sua empresa exigir, de tal modo que nossas chapas de desgaste possam ser usadas em tubulação de cobre, em torno de isolamento de tubulações ou em tubulação FRP. Como se pode ver a partir dos exemplos a seguir, nossas chapas de desgaste têm sido utilizadas em uma grande variedade de aplicações. Devido ao fato de nossas chapas de desgaste colarem com a tubulação, elas podem ser utilizadas em aplicações onde outros produtos não poderiam. Após quase 2 décadas de uso de uma chapa de desgaste, a empresa teve a certeza de que nosso produto tinha atendido todas as necessidades de nossos clientes. Quando um cliente nos procurava com um problema relacionado a pontos de âncora em suas embarcações, perguntava se nosso produto poderia ser usado também como uma âncora. Nós projetamos nossa chapa de desgaste para 180 graus,
0,25 polegadas de espessura, 14 polegadas de comprimento e 14 polegadas de diâmetro da tubulação. Acrescentamos um anel no OD da chapa de desgaste que tinha 1 polegada de espessura e 3 polegadas de extensão. Nós enviamos a unidade para um laboratório independente, onde ela foi testada por meio da simulação da força sobre uma viga I descendente na borda do anel erguido. O teste determinou que a sobreposição por cisalhamento excedia 44.000 libras. O teste foi encerrado porque o composite havia sofrido de uma carga pontual e começou a rachar. Mas mesmo sob 44.000 libras, não se detectou falha no epóxi ou separação da tubulação em relação à chapa de desgaste. O que nós desejamos demonstrar com esse teste é a extrema força de nosso sistema. O aspecto-chave é que o material de fato flexionará com o sistema de tubulação. Isto é especialmente crítico quando a linha é carregada e repousa sobre a viga I, pois a tubulação irá efetivamente adquirir uma forma oval quando estiver sob carga plena. A chapa de desgaste da Protec não é afetada pela ação de raios ultravioleta e possui uma intensidade de sobreposição por cisalhamento de 2.500 libras por polegada quadrada. Além disso, o epóxi é capaz de se expandir ou contrair em 40% de seu comprimento próprio, sem quebrar e sem se tornar cristalino. Nossos sistemas também podem ser usados em superfícies pintadas ou revestidas, sem que isso afete de maneira negativa o seu desempenho. Recentemente, fomos procurados por um cliente que estava fabricando um sistema de tubulação na cidade de Paris, no estado norte-americano do Texas. A tubulação deveria ser instalada no estado de Washington. Ele necessitava que a tubulação estivesse pronta para instalação assim que a mesma fosse desembarcada no local. Para que isso pudesse ocorrer, ele desejava poder instalar as chapas de desgaste antes do processo de revestimento, que iria requerer o uso de jato de areia. O engenheiro do projeto desejava assegurar-se de que a nossa chapa de desgaste funcionaria nessa aplicação. Então fizemos o revestimento de uma seção de tubulação de 2 polegadas, usando as especificações de revestimento do cliente, e a levamos para o fabricante. Ela foi em seguida submetida a uma aplicação de jato de areia, usando uma granalha de aço de 3 mm sob pressão de 150 libras. Como se pode ver pelas ilustrações, o revestimento da tubulação foi completamente removido, mas a chapa de desgaste e o rebordo de vedação de epóxi não foram afetados. Isso resultou em nossa participação no projeto com mais um resultado positivo. Um engenheiro da SB disse de um de seus clientes durante uma reunião: "É raro encontrar um produto que seja de menor custo que de fato funcione melhor." Isso vale para o sistema de chapa de desgaste da Protec. Além da economia de tempo e dinheiro com a arregimentação de mão de obra, evita-se o uso de metais não similares, garantindo uma orientação precisa. A instalação pode ser realizada facilmente pelos funcionários de manutenção, sem a necessidade de empregar soldadores a um custo mais elevado. E o resultado é um método bem-sucedido, testado e de baixo custo para prevenir a corrosão e o desgaste em seu sistema de tubulação. O próximo produto que gostaríamos de apresentar é a nossa sapata isolada de composite para tubulação. Existem 2 razões principais para o uso de uma sapata de tubulação isolada. Uma das razões é evitar que o isolante já existente da tubulação se rasgue quando da movimentação da tubulação devido às contrações e expansões na viga I. A segunda razão é para prevenir variações de temperatura. Pode ser que seu sistema necessite manter o calor dentro ou fora do sistema de tubulação. Tradicionalmente, as empresas têm soldado as corrediças em T de metal sobre o sistema de tubulação e, em seguida, colocado o isolante em torno dessas corrediças em T. Essa soldagem é prejudicial ao sistema de tubulação devido ao uso de materiais não similares, além do problema de carga pontual do sistema de tubulação, o que vai levar à corrosão interna. Se estiver sendo utilizado aço inoxidável e o ambiente contiver cloretos, cada ponto de solda na tubulação estará sujeito ao stress cracking por cloreto. A colocação de uma corrediça de metal em T estendida através do isolante, apoiando sobre a viga I, pode resultar em uma fonte de frio com perda de energia 24 horas por dia.
Nossa sapata é construída com material de vinil ester de composite de alta densidade, leve e altamente resistente à ação química. Nossa sapata de tubulação de composite pode ser submergida em ácido sulfúrico concentrado sem efeito adverso. Uma vez mais, nossa resina não é afetada pela exposição à radiação ultravioleta. Na verdade, nós acrescentamos ao composite um inibidor especial de ultravioleta quando da fabricação. A tensão de compressão da sapata é de 150 mil libras, o que a faz forte o bastante para praticamente qualquer aplicação. A Advanced Piping Products fabrica duas sapatas de tubulação de Composite Protec, a sapata de tubulação SPS e a PS180. A SPS Protec é a nossa sapata de tubulação moldada padrão, adequada para tubulações de dimensões que variam de meia polegada até 16 polegadas, com requisito de altura de 6 polegadas abaixo. Essa sapata é fixada à tubulação usando duas bandagens de aço inoxidável. Como se pode ver na ilustração, a parte inferior da sapata contém um recesso que evita o contato de metal com a viga I na parte inferior da sapata. As bandagens também são as mesmas bandagens de aço inoxidável usadas quando da instalação de isolantes, tornando-as disponíveis de imediato e a maioria dos soldadores estará familiarizado com seu uso. O segundo tipo de sapata que nós oferecemos incorpora uma chapa de desgaste no projeto de sapata, conforme mostrado aqui. A sapata de tubulação Protec PS180 é instalada usando o nosso sistema de epóxi, eliminando assim a necessidade de bandagens de aço inoxidável na maioria das aplicações. A sapata de tubulação Protec PS180 foi testada a temperaturas que variavam de 320 Fahrenheit negativos até 400 Fahrenheit. Quando utilizadas abaixo das temperaturas de 65 Fahrenheit negativos, as bandagens de aço inoxidáveis também devem ser usadas. Isso cria uma ligação mecânica que compensará a contração e a expansão da tubulação em relação à sapata. A sapata de tubulação Protec PS180 foi testada a 320 Fahrenheit negativos usando bandagens de aço inoxidável e não apresentou falhas a 45 mil libras de sobreposição por cisalhamento. Através do uso de materiais composite não condutores, nós conseguimos eliminar os problemas normalmente relacionados à soldagem de materiais não similares. Além disso, nossas sapatas de composite são projetadas para incorporar cavidades ocas, conforme mostrado aqui. Essas cavidades podem ser vedadas ou preenchidas com material isolante de sua escolha. Essas cavidades asseguram valores de isolamento consistentes em toda a extensão de seu sistema de tubulação. Um dos problemas persistentes relacionado com a soldagem de sapata de tubulação metálica em um sistema de tubulação é o da falha na medição correta da colocação da sapata, no ponto onde esta intercepta a viga I devido à dificuldade de se obter medições precisas a partir do solo. Isso causa custos adicionais de recolocação de sapatas que não estejam interceptando corretamente a viga I na armação da tubulação. Nossa sapata foi projetada para instalação fácil no interior da armação da tubulação ou sobre o solo, de tal modo que a orientação especificada possa ser mantida sem custos adicionais de tempo e dinheiro na recolocação de sapatas de tubulação metálicas. Conforme mostramos, a linha Protec de suporte de composite para tubulação é formada pelos produtos da mais alta qualidade e de menor custo disponíveis no mercado. Nós, da Advanced Piping Products, dedicamos-nos a fornecer aos nossos clientes produtos de alta qualidade e um excelente serviço de atendimento ao cliente. Esperamos poder atender a todas as suas necessidades de suporte de tubulação.